Vamos agora estudar uma profecia que eu tenho observado que todos os cristãos têm dificuldade em entendê-la, que é a questão do capítulo 7 de Apocalipse, que fala sobre os 144 mil. Então, a gente vai saber quem são os 144 mil. Quando serão selados? Para que precisa os 144 mil ser selados? E qual é o selo? E onde serão selados? Que diz que é na fronte e na mão. Mesmo que a nossa geração não seja aquela que vai passar pela grande tribulação, ou seja, o tempo de angústia, e vai precisar receber esse selo, mas nós somos responsáveis por aqueles que vai receber o selo. Ou seja, nós temos que prepará-los para passar a dificuldade que vai passar. Nós temos essa responsabilidade. E aí de nós, desse nosso tempo agora, que não passar essas verdades para essa geração. Vejamos no capítulo 7, a gente vai ver do 1 ao 3, o que João fala. Qual é a missão destes anjos? Vamos pegar a nossa Bíblia. Pega a sua Bíblia, capítulo 7, do 1 ao 3. Diz assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguro os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. No verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. No verso 3, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Estes anjos, para que haja o selamento, é que não venha haver nenhuma luta, nem guerra. Paulo ele fala desse tempo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5,3. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que virá repentina destruição. Vai ser no tempo que esta porta da graça estará perto de fechar. Depois desse tempo, a porta da graça vai fechar. Aí a jeripoca vai piar. Principalmente para os ímpios, que tiveram todas as mordomias, as regalias que durante a ordem mundial, logo depois do decreto, passaram o tempo todo tendo as mordomias. Enquanto o povo fiéis a Deus, só dificuldade, perseguição e correria. Agora a gente vai ver qual será o selo para identificar os selados do povo de Deus. Hebreus 8:10, Paulo ele fala, diz assim: diz o Senhor, depois daqueles dias imprimirei minhas leis em seu coração, ou seja, em suas testas. Veja que o povo de Deus, a lei
o selo vai ser só na testa. Enquanto do povo ímpio vai ser na fronte e nas mãos. Essa lei é aquela mesma lei que os cristãos diziam que foram abolidas. E Jesus ele diz, lá em Mateus 5,17, que ele não veio abolir lei nenhuma. Ele veio cumpri-las. Cumprir porque nós não podemos cumprir. Ele veio cumprir para que nós tenhamos direito. Então a lei do Antigo Testamento são os 5 primeiros livros. Os 5 primeiros livros, o Pentateuco, incluindo com os 10 mandamentos, que inclui também o sábado do Senhor. Enquanto os adoradores da besta vão adorar no dia de domingo, proposto pela besta para adoração. Todos nesse tempo vão estar devidamente selados, ou com o selo de Deus, ou com o selo da besta. Durante a ordem mundial, que vai ser um governo único, uma religião única para todos os povos da terra. Você sabia que o mundo ele não pode ser iguais? Todos os povos não podem ser iguais. Porque quando ele tem que ter rico e pobre, porque no dia que ele tiver só uma classe, vira um comunismo. É isso que vai acontecer. Todos vão ser igual. Todos vão ter, neste tempo, só uma raçãozinha para viver. E aí daquele que reclamar. Agora diz que mas se nenhuma tribo existe hoje, foram destruídas, a gente vai ver que foram destruídas, levaram cativa para a Síria. Vejamos no versículo 4. Então ouviu o número dos que foram selados, que era 144.000, de todas as tribos dos filhos de Israel. Mas como saber quem são as tribos de Israel? Se hoje não existe mais, elas foram destruídas quando foram levadas cativa para a Síria. Paulo, ele nos orienta. Quem serão os 144.000 hoje? Se não são os israelitas, porque foram destruídos. Está lá em Gálatas 3, do 26 ao 29. Depois você lê. Lá diz que todos nós hoje somos filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Paulo também diz aos Romanos, no capítulo 9, do 6 ao 8, segundo a promessa, todos nós também somos filhos de Abraão. Agora, onde serão selados? Apocalipse 13, 16, ele diz, na testa e na mão direita. Na fronte é porque fala da razão, da consciência.
Hebreus 8:10, Paulo diz: imprimirei minhas leis na sua consciência. Este selo é a lei dos 10 mandamentos, que será obedecida por esses que foram selados. O sábado. Enquanto o mundo inteiro estará aguardando o dia de domingo, um dia proposto pela besta para a sua adoração. Logo depois começarão a cair as pragas. O povo fiel de Deus serão denunciados como o culpado dessas pragas que está destruindo a terra e os ímpios. Não sabendo que eles, por estar guardando o dia de domingo, é por isso que estão caindo essas pragas. Que eles estão adorando toda a terra, a Bíblia diz que toda a terra caminhou adorando a besta. Neste tempo, os seguidores da besta serão os próprios demônios e não terão volta, porque a porta da graça já estará fechada. Os habitantes da terra vão correr atrás dos seus pastores para o matarem, porque descobriram, só aí descobriram, e eles ensinaram tudo errado. Então, nesse tempo também, a morte, está lá escrito, a morte fugirá deles. Eles procurarão a morte, mas a morte fugirá. Então, os 144 mil, eles são selados para esperar a volta de Jesus. Como também os ímpios vão ver a volta de Jesus. Agora, os selados, eles não vão morrerem, porque vão ser transformados como num piscar de olhos. Então, lá no capítulo de Apocalipse 14, no verso 3 e no 4, então, qual é o selo para a identificação dos selados? 8:10 diz: o Senhor, depois daqueles dias, imprimirei minhas leis em seu coração, ou seja, em suas mentes. Estas leis é aquela mesma que os cristãos diziam está abolida. A lei dos 10 mandamentos. Que lei é esta? É aquela lei dos antigos, dos 5 primeiros livros do Pentateuco, que também inclui os 10 mandamentos. Enquanto os adoradores da besta adorarão o domingo. Aqui no capítulo 14, do verso 3 e 4 de Apocalipse, nos traz mais referência desse grupo dos 144 mil. Vejamos. Entoavam novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciões. E ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, porque por onde quer que vá, são os que foram selados dentre os homens. Primícia para Deus e para o Cordeiro. E no 5, e não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Veja que mais referências. Que cântico é este? Que ninguém pôde aprender. Esse é o mesmo cântico
que diz lá no capítulo 15 do Apocalipse, o cântico de Moisés. Moisés faz referente a quê? Que ninguém pôde aprender. Só esse grupo, os 144 mil. Faz referência exatamente da lei do Pentateuco, que inclui os 10 mandamentos. Em que toda a terra dizia que foi ultrapassada. Esta é a lei que ninguém pôde aprender. Mas os 144 mil, eles foram selados, porque tinham consciência que essa lei era válida. O que João ouve no versículo 4 do capítulo 7 de Apocalipse? Ele ouve o número dos que foram selados, que era 144 mil de cada tribo de Israel. Veja que, por que então esse número? Esse número é uma multiplicação das 12 tribos de Israel, vezes 12 apóstolos. Vezes 1000, que era um número usado para identificar cada unidade militar, totalizando assim 144 mil. Então, cada habitante dessa terra terá uma marca. Qual você quer receber? A de Deus ou da besta? Qual você espera receber? Qual a tua decisão? É ficar do lado do bem ou do mal? Então, para que você venha tomar a sua decisão correta, porque até esta terra vai virar um caos. Até nova oportunidade.